Não se emprega muito ainda hoje a expressão fios espirituais, porque sua importância é pouco conhecida. Na verdade, são filetes energéticos, invisíveis e mais rarefeitos que o ar, os quais unem o homem à sua origem divina e às demais pessoas com quem está relacionado. Não se pode, portanto, desprezar a sua influência em todos os aspectos da existência, pois deles depende a felicidade ou infelicidade dos seres humanos e também, até certo ponto, o destino da história. Quero salientar ainda que o fio espiritual será, no futuro próximo, objeto de estudos científicos e religiosos. Fios espirituais. Em que consistem? Ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu 1, página 172. Não se emprega muito ainda hoje a expressão fios espirituais, porque sua importância é pouco conhecida. Na verdade, são filetes energéticos, invisíveis e mais rarefeitos que o ar, os quais unem o homem à sua origem divina e às demais pessoas com quem está relacionado. Não se pode, portanto, desprezar a sua influência em todos os aspectos da existência, pois deles depende a felicidade ou infelicidade dos seres humanos e também, até certo ponto, o destino da história. Quero salientar ainda que o fio espiritual será, no futuro próximo, objeto de estudos científicos e religiosos, tendo em vista não só a relação existente entre eles, como também a teoria da relatividade, os raios cósmicos e todas as questões concernentes ao indivíduo em particular e à sociedade em geral. Por isso, é preciso conhecer profundamente o seu significado. Ligações por fios espirituais. As mais diversas relações se estabelecem entre os seres através dos seus respectivos fios espirituais. Tomemos como exemplo o leitor. É incontável o número de ligações que mantém com outras pessoas. São fios grossos, finos, longos e curtos, uns conectados ao bem, outros ao mal. Todos eles exercem constantemente certa influência sobre aqueles com quem estão relacionados. Por esse motivo, não será exagero dizer que a existência humana é mantida por meio de energias vitais e vibrações recebidas através dos fios espirituais. Variações de espessura. Um ponto importante: existe variação constante de espessura entre os fios espirituais. O mais grosso une o casal. Em escala descendente, segue-se o que liga pais e filhos, irmãos e irmãs, e depois outros cada vez mais finos, estabelecendo ligações entre tios e sobrinhos, primos, amigos e conhecidos. Luminosidade. Mas um aspecto notável é a mutação da luminosidade que se observa nos fios espirituais, de acordo com a maneira de agir dos indivíduos. Assim, quando reina harmonia e união entre um casal, por exemplo, o fio é grosso e brilhante. Se, contudo, ocorrem brigas e discórdias, torna-se fino e perde a luminescência. O mesmo conceito sobre a luz emanada pelos fios espirituais se aplica aos demais comportamentos humanos. Importância dos fios espirituais. Ao iniciarem relações de amizade ou quaisquer outros relacionamentos, novos fios são formados. No caso das ligações amorosas, em especial, tornam-se tão grossos que por meio deles se entrelaça fortemente o pensamento dos dois enamorados, produzindo uma sensação de prazerosa delicadeza e, ao mesmo tempo, um sentimento de nostalgia. Desse modo, o fio espiritual entre os que se amam fica fortalecido a tal ponto de não poderem mais viver distantes um do outro. Nessas circunstâncias, torna-se inútil qualquer tentativa ou conselho para separá-los. Ao contrário, tende a exacerbar a paixão e a uni-los ainda mais. Por que ocorre esse tipo de reação?
exatamente pelo fato de o amor ser como a eletricidade, que é gerada pelo contato de dois polos, um positivo, outro negativo. Aqui o papel do condutor elétrico é desempenhado pelo fio espiritual. Foi por isso que há alguns anos pude salvar 2 jovens estudantes a um passo do suicídio, por causa de uma relação homossexual. Fiz apenas neutralizar espiritualmente a eletricidade positiva de uma delas com ótimos resultados. No espaço aproximado de uma semana, a paixão entre elas esfriou e ambas voltaram à normalidade. Restabeleceram-se completamente porque foi desfeito o elo que as unia. Influência exercida pelos fios espirituais. Embora seja possível cortar relações com pessoas estranhas, não se pode fazer o mesmo com os fios espirituais que ligam parentes consanguíneos, especialmente pais e filhos. Como a estreita reciprocidade de pensamento entre ambos, um filho só poderá ser bom se antes os pais se preocuparem devidamente com o aprimoramento da própria conduta. De nada adiantará reprovar a atitude dos filhos se não houver em contrapartida um comportamento digno dos progenitores. Para muitos, até parece estranho que jovens transviados provenham de pais maravilhosos. De fato, essa não é a verdade. Embora revelem-se pessoas aparentemente bondosas, são no fundo calculistas e têm no corpo espiritual muitas nuvens acumuladas que se refletem nos descendentes. Ainda há casos em que na mesma família um dos filhos é bom e o outro problemático. Também aqui a causa dessa diferença está diretamente relacionada com a vida anterior e com as máculas dos pais numa interligação mantida por meios dos fios espirituais. Temos, portanto, elos que nos unem não só aos parentes vivos, mas também àqueles que já morreram. Mantemos ainda ligações com as entidades boas que nos aconselham a prática da virtude e com as demoníacas, cuja influência nos induz ao erro. Assim, somos continuamente manipulados pelo bem e pelo mal.